Vai estudar Paulo 1419. Olá pessoal, o canal Paulo 1419 traz mais um vídeo para vocês e o assunto é equação fracionária do primeiro grau. Então a questão 1, ela pede o seguinte: determine o conjunto de solução da equação, foi dada aqui, sendo o conjunto universo R menos 2 e 2. Então primeiro, a equação aqui é fracionária, não porque ela tem fração, ela é fracionária porque ela possui incógnita no denominador. Ou seja, se a equação tem em pelo menos um dos seus denominadores, ela tem incógnita, então ela é uma equação fracionária. No caso aqui, a equação do primeiro grau, fracionária do primeiro grau, porque ela vai resultar em uma equação do primeiro grau. Ok? Então, esse conjunto universo aqui, o que é que significa? Significa que quando eu encontrar o valor da incógnita x, esse valor ele pode ser qualquer número real. Ele só não pode ser menos 2 e não pode ser 2. Porque esses valores, eles anulam os denominadores aqui da equação. E nós já vimos que se o denominador de uma fração é zero, essa fração não existe, porque não existe divisão por zero. Mas durante a resolução eu vou fazendo esses comentários. Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se os denominadores são iguais. Os denominadores aqui no caso são diferentes. Então eu preciso encontrar o MMC dos denominadores. Então no caso aqui, para calcular o MMC, eu vou precisar fatorar esse denominador, esse polinômio aqui. Então se você não domina ainda o assunto MMC de polinômios, vá lá no canal Paulo 1419 e assista o vídeo MMC de polinômios, que vai ficar fácil de entender aqui. Então no caso aqui eu vou fatorar esse denominador. Aqui eu tenho um caso de diferença de dois quadrados. Então vai ser x mais 2, x menos 2. Então fatorei. E agora eu vou encontrar o MMC dos denominadores. O MMC entre x mais 2, menos 2, menos 2. Então o MMC é o próprio x mais 2, x menos 2. A equação é a igualdade do primeiro membro. Aqui o primeiro membro igual ao segundo. Então tudo que eu faço no primeiro membro eu tenho que fazer também no segundo para que permaneça a igualdade. Então no caso, quando eu calculo o MMC vai para os dois lados. Ó. Primeiro membro, x mais 2, x menos 2. E o segundo membro aqui também, x mais 2, x menos 2. E agora eu vou dividir tudo isso aqui dividido por x mais 2, melhor dizendo. Ó. Tudo isso aqui dividido por isso. Corto os iguais. Sobrou esse. Vezes o que está em cima. Então vai ser x menos 3 vezes x menos 2. Menos. Tudo isso dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes o que está em cima. E aí eu faço a questão de escrever aqui 1 vezes o que está em cima. Porque se você fizer direto, você corre o risco de esquecer de multiplicar esse sinal aqui. Ó. Geralmente erra nesse sinal. Então quando tiver menos aqui, ó, cuidado, toda vez que aparecer o menos aí. Por isso eu coloquei aqui o menos 1, para enfatizar. Vamos agora resolver o segundo membro, esse lado aqui. Ó. Tudo isso dividido por isso, corto os iguais, sobrou esse, vezes o que está em cima. Então x vezes x mais 2. Pronto. Agora, na equação, ó, tudo que eu faço de um lado, tenho que fazer também do outro. Então eu posso fazer aqui, ó, eu posso eliminar os denominadores. Isso eu só faço na equação. Não posso fazer isso quando eu estou somando, subtraindo frações algébricas. Quando eu calculo o meu MMC, permanece lá. Mas na equação eu posso cortar os denominadores aqui. No caso do MMC. Por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados. Se eu tirei aqui, ó, então continua sendo igual. Só posso fazer isso em equação, lembre bem aí. Então vamos ver aqui. Agora eu tenho aqui
que resolver esse numerador aqui, esses numeradores aqui. Então aqui eu tenho um dos casos de produtos notáveis, produto da forma x mais p, x mais q. E eu vou resolver usando esse caso de produtos notáveis. Se você não lembra ou prefere fazer a multiplicação aqui, a distributiva, não tem problema. Eu vou usar produtos notáveis porque é mais rápido. Então, produto da forma x mais p, x mais q. Então o quadrado do primeiro mais a soma dos últimos, menos 3 com menos 2, dá menos 5. Menos 5x. Mais o produto dos últimos, menos por menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Então resolvi rapidinho aqui, já fui direto para a resposta. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui. Então aqui vai dar menos x, menos por menos dá mais. 1 vezes 2, 2. Então aqui do outro lado, não precisa aqui esse traço de fração, porque eu já eliminei os denominadores. Do outro lado aqui, x vezes x, x ao quadrado, mais 2x. Então tranquilo até aí. Vou passar agora tudo que tem x para o primeiro membro, o que não tem para o segundo. Lembrando que quando troca de lado, troca o sinal. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 5x mais x ao quadrado menos 5x menos x, que já está desse lado aqui. Vou passar esse x ao quadrado para cá, menos x ao quadrado menos 2x. Esse mais 2x passa para cá, ficou menos. E agora, o que não tem x, que é esse mais 2, esse mais 6, vai passar para o outro lado. Então aqui vai ficar menos 6, menos 2. Trocando o sinal, né? Então, reduzindo agora os termos semelhantes. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Então, o que é que sobrou aqui? Menos 5 menos 1, menos 6. Menos 6 menos 2, menos 8x. Igual a menos 6 com menos 2 dá menos 8. No final, eu quero encontrar o valor da incógnita x e não de menos x. Então, se o 8x está negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Mas o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer também do outro, porque senão deixa de ser igual. Então aqui vai ficar 8x igual a 8, multiplicando aqui ambos os lados por menos 1. O que está multiplicando passa dividindo. Então aqui vai ficar x é igual a 8 sobre 8. Então x é igual a 1. Agora eu vou escrever o conjunto solução, porque a questão ela pede determine o conjunto solução da equação. Então, na hora de escrever o conjunto solução da equação, eu preciso olhar para o conjunto universo. Então, veja, antes disso aqui, veja que caiu na equação do primeiro grau, equação simples do primeiro grau. Veja que os termos aqui do segundo grau eles foram cancelados, porque aqui eu estou falando de equação fracionária do primeiro grau. Então, sempre vai cair na equação do primeiro grau. Deve cair na equação do primeiro grau. Então, eu encontrei aqui x igual a 1. Eu observo que não existe nenhuma restrição para esse valor aqui, 1, porque x pode ser 1. Ele só não pode ser menos 2 e não pode ser 2. Porque, como eu falei, se eu colocar 2 aqui, 2 menos 2, 0, anula. Se eu colocar menos 2 aqui, no lugar do x, menos 2 mais 2, 0. Então, se eu encontrei x igual a 1, a solução é 1. Se por acaso eu encontrasse aqui x igual a 2 ou x igual a menos 2, a solução seria o conjunto vazio, porque já sabe que x não pode ser menos 2 nem 2. Então veja que é muito fácil resolver uma equação fracionária. Vamos ver agora a questão 2. Questão 2. Uma chácara de 5.040 metros quadrados e outra de 2.880 metros quadrados foram divididas em lotes de mesma área. A chácara maior teve o dobro de lotes da chácara menor, menos 2 lotes. Em quantos lotes foi dividida a chácara maior? Então, como nós já vimos, a questão 2 ela veio em forma de problema.
Então a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar o texto em linguagem matemática, ou seja, temos que equacionar o problema. Então no caso aqui, ó, a questão fala de duas chácaras. E aqui são as áreas das chácaras, né? Da menor e a área da maior. E diz que as chácaras foram divididas em lotes. No caso, essas chácaras foram divididas em lotes. Quantos lotes eu não sei, é isso que a questão quer saber. E esses lotes são de mesma área, ou seja, os lotes da chácara de menor área, esses lotes aqui, ó, tem a mesma área. Certo? Então, vamos ver como é que nós vamos resolver isso aqui. E aí a questão quer saber, no caso aqui, em quantos lotes foi dividida a chácara maior. Então, no caso aqui, vamos ver como é que vamos resolver isso aqui. Então, ele diz o seguinte, ó, que a chácara maior teve o dobro de lotes da chácara menor menos 2. Então, no caso aqui, ó, se a chácara menor tem x, a maior vai ter o dobro da menor menos 2. Então, vamos ver aqui como funciona. Eu tenho aqui que se essa área for dividida em lotes, então eu tenho aqui que essa área aqui maior foi dividida em 2x menos 2. A fração é uma divisão. Então eu tenho essa área que foi dividida em 2x menos 2. E a menor, eu tenho 2.880, que foi dividida em x lotes. Agora a questão diz aí, ó, que esses lotes são de mesma área. As áreas são iguais. Então, eu vou igualar aqui. Vai ficar igual. Vou igualar aqui uma fração a outra. Pronto. Aqui resultou em uma equação fracionária. Porque eu tenho aqui uma igualdade e tenho incógnita no denominador. Então é uma equação fracionária. Mas também é uma proporção. Uma igualdade entre duas frações. Então eu posso resolver também essa equação, resolver com proporção. Então nesse caso aqui, ó, eu vou resolver com proporção, porque vai ser mais fácil. Então no caso aqui, eu posso já começar simplificando os numeradores da proporção. Então só lembrando aqui, que eu já falei isso em outros vídeos, numa proporção você pode simplificar de qualquer forma. Assim, assim. Só não pode simplificar, cancelar em diagonais. Porque na proporção você vai multiplicar em diagonal e não cancelar. Então no caso aqui, ó, eu vou simplificar, eu vou tornar meus cálculos mais simples. Então no caso aqui, quando eu corto esse zero com esse, eu estou dividindo ambos por 10. Então o que é que sobrou aqui? 504 sobre 2x menos 2. E aqui ficou 288 sobre x. Então já está facilitando aí a minha vida nos cálculos. Então no caso aqui ainda, eu posso dividir aqui ambos por 8. Posso dividir esse por 8 e esse também por 8. Então dividindo por 8, aqui 504 eu vou ter 63 aqui. E aqui eu vou ter 36. Então, olha como já está facilitando aqui os meus cálculos. Isso aqui não é obrigatório você fazer, mas eu estou lhe dando a dica que pode facilitar e você ganhar tempo na resolução da questão. Veja que aqui, ó, já ficou bem simples, mas eu ainda posso aqui dividir ambos por 9. Então eu posso dividir por 9 aqui e aqui, ó. Então aqui eu vou ter 63 por 9 dá 7. E 36 por 9 dá 4. Então vamos ver como é que ficou aqui a minha proporção. Então no numerador aqui eu tenho 7 sobre 2x menos 2 igual a 4
sobre x. Então veja, é muito mais simples e mais rápido resolver uma proporção dessa do que uma dessa aqui. São proporções aqui equivalentes. Então agora eu vou multiplicar em diagonal. Então multiplicando aqui, ó, vai ter 4. 4 vezes 2, 8. 8x. Melhor aqui. 4 vezes 2, 8. 8x menos 4 vezes 2, 8. Então multipliquei o 4 vezes 2x menos 2. Que é igual a 7 vezes x. 7x. Então passando o termo que tem x para o primeiro membro e o que não tem para o segundo membro. Então vai ficar aqui, ó, 8x menos 7x igual a 8. Então veja que é a equação fracionária do primeiro grau, porque resultou em uma equação do primeiro grau. Aqui o expoente da incógnita é 1. Então resultou numa equação do primeiro grau, por isso é a equação fracionária do primeiro grau. Então no caso aqui, 8x menos 7x, x igual a 8. Então esse x igual a 8 aqui significa o quê? Significa aqui, ó, que foi a chácara menor foi dividida em 8 lotes. Mas a pergunta não foi essa. Aqui ele pergunta, ó, em quantos lotes foi dividida a chácara maior? Então se perguntasse em quantos lotes foi dividida a chácara menor, seria a resposta 8 lotes. Mas ele perguntou em quantos lotes foi dividida a chácara maior. Então a maior foi dividida nessa quantidade de lotes aqui, ó. Então no lugar do x eu vou substituir por 8. Então vai ser 2 vezes 8 menos 2. Então essa aqui vai ser a resposta. Então aqui vai dar 16 menos 2. Então a resposta aqui 14 lotes. Então veja que também é muito simples. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau. Vai estudar Paulo 1419, o seu canal de matemática está online para ajudar. Vai estudar Paulo 1419, o que você tem que fazer é só clicar para se inscrever. Vai estudar